Olá, eu sou o professor Rafael Secato e gostaria de dar as boas-vindas ao Kit de Cirurgia Guiada Arxis. Vamos falar um pouco sobre o tema de cirurgia com guia prototipado e apresentar as principais propriedades do kit de cirurgia guiada com o sistema Arxis. A cirurgia com guia prototipada, ela proporciona ao cirurgião uma extrema precisão no posicionamento do seu implante dentário. Conceitualmente, uma guia prototipada ela é confeccionada através de um planejamento prévio e direciona tanto a fresagem, ou seja, a perfuração, quanto a instalação do implante exatamente no local desse planejamento ou nas posições onde eles foram planejados. E daí que vem essa grande precisão. E não é nenhum mistério ou não há nenhuma dificuldade hoje para a confecção desse tipo de guia, ao contrário do que muitos colegas imaginam. Quais são as reais indicações hoje, então, para confeccionar um guia ou para operar com uma guia prototipada atualmente? São elas: a grande precisão, ou seja, quando eu necessito e exijo uma grande precisão desses posicionamentos dos implantes, quando eu quero e necessito mais conforto tanto para o cirurgião quanto para o paciente, e esse conforto ele vem justamente por conta dessa precisão que a guia entrega e proporciona, e o valor agregado que essa cirurgia ou que esse procedimento traz ao cirurgião, já que geralmente o tempo de procedimento ele é diminuto em relação às cirurgias e aos procedimentos tradicionais. Para a confecção de uma guia prototipada, não há necessidade de nada especial. Bastam basicamente 2 exames. Uma tomografia computadorizada em feixe cônico, que é comumente já utilizada por nós implantodontistas, e um modelo. A diferença é que esse modelo, que seria o modelo de estudo, não é o modelo tradicional em gesso, e sim um modelo digital. Para obter esse modelo digital, nós podemos ou escanear o paciente ou escanear um modelo de gesso já existente. Tendo esses 2 exames, dependendo da maneira com que o cirurgião prefira trabalhar, ele mesmo pode incorporar esses 2 exames num programa específico de sua preferência ou encaminhar esses 2 exames a um centro de planejamento. Existem vários hoje no Brasil e no mundo que realizam esses planejamentos através da união desses 2 exames de maneira muito rápida, precisa e simples. Feito esse planejamento nesse programa específico, o cirurgião aprova, verifica as suas alterações e as suas preferências e autoriza a confecção do guia. Quando o guia chega ao seu consultório, ele está apto a realizar as implantações. Especificamente em relação à cirurgia com guia prototipada com o sistema Arxis, o cirurgião dentista ele tem um enorme benefício, que é justamente a capacidade de angulação do componente protético. Então, esse benefício que já é visto e já é muito bem utilizado nas cirurgias e nos procedimentos tradicionais, ele é potencializado com um guia prototipado, porque ele consegue de maneira muito clara e precisa visualizar durante esse planejamento não só o posicionamento do seu implante, aonde ele realmente pode e deve estar, mas também qual é a compensação de angulação do melhor posicionamento do componente protético, que é justamente o que mais vai influenciar no resultado final da sua reabilitação. Alguns colegas, inclusive, denominam esse planejamento como a cirurgia virtual. Eu vou apresentar, então, o kit de cirurgia guiada do sistema Arxis. Nós percebemos já, no primeiro momento, que ele é bastante compacto e
e muito simples de ser compreendido, seguindo o conceito do sistema Arxis como um todo. Nós temos na extremidade da bandeja os fixadores e a broca para os fixadores, caso o centro de planejamento ou o cirurgião dentista necessite usá-los. Ao lado, nós temos os guias de brocas. Esses guias eles vão respeitar o encaixe das anilhas que vierem na guia. Essas anilhas elas podem ser de 3 tipos, separadas em cores. A cor azul é a anilha regular para os implantes regulares, ou seja, 3.3, 3.8 e 4.3 milímetros de diâmetro. A anilha amarela, ela é somente para os implantes 3.3, tá? Então ela é chamada de estreita. Para as regiões onde o espaço interproximal não é tão abundante e há restrição de espaço nessa região. E as anilhas da cor prata, elas são para os implantes short, chamados short, ou seja, de 5 milímetros de comprimento, para os diâmetros de 4.3 e 5 milímetros. Logo ao lado das guias de broca, nós temos as brocas, que são divididas em 3 modelos. As brocas regulares, que compensam a distância entre a anilha e o início do implante. Elas são, obviamente, mais longas do que as brocas tradicionais usadas em cirurgia sem guia prototipado, justamente por conta dessa compensação. As brocas para os implantes short, ou seja, aqueles com 5 milímetros de comprimento. E um outro modelo de broca que é justamente um grande diferencial desse kit, porque elas são mais curtas do que as brocas tradicionais, são chamadas small, para implantes em áreas posteriores, seja da mandíbula ou maxila, para facilitar o encaixe dessas brocas nessas regiões quando há uma limitação de abertura de boca do paciente. Logo abaixo das guias de broca, nós temos as chaves de instalação dos implantes. Elas vão respeitar as anilhas que vêm na guia prototipada. Nós temos a chave de cor amarela para as anilhas estreitas, ou seja, para os implantes 3.3 milímetros de diâmetro. Nós temos a chave azul para as anilhas regulares, para os implantes 3.3, 3.8 ou 4.3 milímetros de diâmetro. E nós temos a chave de cor prata, que é para as anilhas de implante short de 4.3 e 5 milímetros de diâmetro por 5 milímetros de comprimento. E algo muito interessante dessas chaves é que elas servem tanto para capturar o implante no seu berço, quanto para terminar a instalação desse implante. Eu consigo obter altos torques com ela, com muita segurança. Então não há necessidade de troca de chave durante a instalação do implante. O cirurgião, então, ele vai, após capturar, iniciar a instalação, ele vai tirar o contraângulo, desconectar o contraângulo e conectar um adaptador para catraca de torque. Então, com a mesma chave, ele termina a instalação com a catraca, obtendo um alto torque, se assim for necessário e requerido. E a outra chave que nós temos é a chave para compensação de profundidade. Ela é uma chave especial, mas muito simples, porque ela é semelhante à chave da cirurgia tradicional, porém com marcações especiais que condizem com os batentes das chaves da cirurgia guiada. Para aqueles casos onde, durante o planejamento, nós identificarmos que a profundidade do implante ela não é possível por alguns motivos, por exemplo, por espessura da mucosa ou por necessidade de um aplainamento no rebordo ósseo, nós
planejamos o implante, ou seja, nós deixamos no programa o posicionamento do implante aquém daquele requerido, instalamos o implante com a chave tradicional até o batente encontrar a anilha, tiramos essa chave tradicional com o batente, colocamos a chave para compensação, identificamos a marca do batente e descemos o implante quantos milímetros forem necessários, 1, 2 ou 3 milímetros. E para o final da cirurgia, nós temos o insersor do tapa. Essa é a bandeja superior do kit. Abaixo, nós teremos dois instrumentais. Nós teremos a catraca de torque e nós teremos a sonda, que é para o cirurgião ter a percepção, caso ele necessite, da integridade das paredes da perfuração. Vamos agora então apresentar um caso clínico e visualizar na prática todos esses potenciais do nosso sistema. Nós temos então os dois exames necessários, a tomografia computadorizada e o modelo digital do paciente. Isso é unido a um programa específico para realizar esse planejamento. Durante esse planejamento, foi identificado então a melhor posição desse implante. Eu lembro que o grande potencial do sistema Arxis é a possibilidade de compensação do componente protético, de angulação do componente protético. Então, eu posiciono o implante no seu melhor local em relação à possibilidade óssea e eu já sei, durante esse planejamento, qual que será a compensação da angulação desse componente, dependendo da necessidade que o profissional precisa ou precisará, seja para prótese cimentada ou parafusada. Nesse exemplo, nós vamos perceber que o planejamento ele se dirige a uma prótese cimentada. Então, nós estamos vendo o guia já confeccionado sendo adaptado ao paciente. Após essa adaptação, nós encaixamos o guia de broca correspondente à broca que vai ser usada. Nós percebemos que a irrigação ela é muito bem favorecida por essas brocas, justamente pelo seu desenho. Então, o cirurgião ele não precisa se preocupar com o aquecimento ou um eventual dano ao tecido ósseo durante essa instrumentação. Então, nós percebemos que a movimentação e instrumentação ela não difere do que é o tradicional, do que o cirurgião já é acostumado a realizar. Então, ele vai até a marcação. Ele percebe essa instrumentação até a marcação requerida, de profundidade requerida. Aqui é importante citar que essa profundidade ela é correspondente ao tamanho do implante, ou seja, se é um implante de 8 milímetros de comprimento, eu vou fresar até a marcação de 8. Aqui o implante já sendo instalado, nós percebemos que a chave ela encaixa na guia correspondente. Nesse momento eu removi o contraângulo para terminar a minha instalação com a catraca de torque. Então eu faço o acoplamento da catraca do adaptador de catraca e termino a instalação com o torque que eu consegui sem precisar mudar de chave. Nesse momento, nós percebemos que a chave foi até a anilha, ou seja, o batente da chave chegou até a anilha. Nesse momento, nós sabemos que a posição do implante foi entregue de acordo com o que foi planejado. Esse é o kit de cirurgia guiada Arxis, uma poderosa ferramenta ao cirurgião dentista para aprimorar ainda mais os resultados das suas reabilitações.
Convido-os a participarem das redes sociais. Vocês encontrarão mais dicas e informações sobre o sistema de implantes Arxis e a cirurgia guiada Arxis.